Olá, boa tarde. Nossa, Marielle, coisa linda. Boa tarde, Cleon. Quanta gente bonita aqui. Meu marido também. Assim que se faz. E aí a gente tá aqui esperando um pouquinho Domitila, linda. Estamos aqui esperando um pouquinho a minha amiga Lígia Mascarenhas entrar. Que aí nós vamos começar a falar. Que bonitinha. A Lígia é uma amiga minha de algum tempo. Não vou contar quanto, porque isso também não interessa. E aí ela entrou. E aí agora nós vamos chamar ela para conversa. Ela vai contar um pouquinho, porque tem uma história muito legal. Olha que coisa Oiê! linda! Eva, tudo bom? Conseguimos, Lili, olha a gente aqui. Tá vendo só? Que Coisa linda. bárbara. Então, eu estava aqui contando que a gente é amiga já há algum tempo, mas eu não precisa ficar Não, 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 especificando, não. Não vamos falar nada sobre esse assunto. desnecessário esse tipo de assunto. Eu tô lembrando porque quando eu te perguntei quantos anos a Lívia estava e você me disse, eu me assustei. Aí eu me assustei efetivamente. Eu falei, caramba, né? Geralmente é isso que acontece. Quando a gente tem a informação que os filhos cresceram, você se dá conta que você realmente também cresceu junto. Exato, exato, exato. Aliás, eu estava tendo uma reunião agora com uma futura cliente minha que eu vi menininha e agora é uma médica super bem, né? Então, assim, as coisas, o tempo passa mesmo, É, não tem passa, jeito, passa. não adianta resistir, não adianta resistir. Então, Ah, mas que bom. vamos começar assim, eu vou me apresentar um pouquinho, porque pode ter gente que não conhece. E a ideia é a gente... Aí depois de mim você vai falar um pouquinho, e depois eu vou te fazendo as perguntas. Eu queria assim que você falasse um pouco da tua vida profissional mesmo, como é que foi e tal. E aí a gente começa a fazer as perguntas da maternidade, que é o que viemos falar, não é mesmo? Então tá Então, jóia. Então, assim, eu sou a Mariângela, da Tudo Assessoria. Eu presto serviço de assistência virtual. Então, tudo que uma secretária, uma assistente administrativa, uma assistente financeira faz, eu faço só que remotamente. Então, sem vínculo empregatício. E esse trabalho pode ser tanto para uma empresa, pessoa jurídica, quanto para pessoa física. Ou posso fazer as duas coisas, nos dois âmbitos, né? Cuido da parte de pessoa física do cliente e da parte de pessoa jurídica dele também. Aí vai da demanda. Tem bastante vídeo aqui no canal, bastante coisa explicando como é que isso funciona. E aí, num desses meus clientes, que é a Physique Quality, há algum tempinho atrás, coisa assim de uns dias, também não vamos revelar isso. encontrei. Ai, Pedra, beijo. É, eu tô vendo um monte de amiguinha aqui, Nélia, Pedra, Não é Christian, linda? Karen, uau, que legal, muito gostoso. E aí, assim, há algum tempinho atrás eu Regina, conheci... Ah, nossa, quanto tempo! Eu conheci a Lígia e, na realidade, eu conheci a Lívia primeiro, eu acho, até. Porque, porque acho que ela era mais assídua que você. não fala isso. É porque Eu quem faz acho. yoga não precisa de fisioterapia, você sabe. Não, tô brincando, tô Ah, brincando. sei, eu vi, eu vi. Uhum. A gente tem os registros lá, tá? E aí a gente conheceu você. E aí nisso você trabalhava numa empresa, mas me conta desde o comecinho a tua vida profissional, como é que foi? É até interessante você falar que faz esse tipo de assessoria virtual, porque a minha vida foi dedicada justamente como secretária dentro de uma empresa multinacional. Eu comecei como estagiária nessa empresa, ainda estando na faculdade, e acontece que muito rapidamente eu fui efetivada e aí fui ficando e eu não conseguia entender muito bem como é que as pessoas ficavam tanto tempo. Quando eu entrei e eu ouvia que, por exemplo, a minha amiguinha Pedra, a Regina, que estão aí, elas
comentavam que já estavam ali, fazia 10, 12, 15 anos, eu falava, gente, esse pessoal é meio louco, né? Porque quem é que consegue ficar num ambiente fechado desse, no ar-condicionado, fazendo as mesmas coisas por tanto tempo? Meu limite aqui é o tempo de terminar a faculdade, terminar de pagar a faculdade e tchau, né? Eu Aham. fazia letras nessa ocasião. E Ah, meu tá. Quer dizer, sonho nem estava direcionada para trabalhar em empresa não, mesmo. tava, porque eu entrei como secretária lá justamente porque eu fazia letras, mas a minha intenção Ah, era tá. ser intérprete, porque meu sonho sempre foi fazer tradução para ser intérprete. Aí o que acontece é que eu fui ficando e as coisas foram acontecendo. Então, com o passar do tempo, eu tive a oportunidade de ser efetivada, e vai para um departamento, e vai para outro, e aí eu acabei ficando. E a vida foi Uhum. acontecendo, porque logo eu casei, logo eu tive filhos, e o ambiente nessa empresa era maravilhoso, são pessoas que estavam lá e que são meus amigos até hoje, acho que não teve uma pessoa que passou por Sim. lá que não dá para dizer que a gente não manteve o contato. E E sempre tem foi esse muito laço proveitoso. forte até hoje, né? Até hoje, até hoje, até hoje. E para mim, ir trabalhar era literalmente ir para uma festa. Eu sempre gostei de fazer isso. Eu não me importava nunca em levantar cedo, em me Tá. arrumar, e ir, ter que chegar, cumprir horários, etc. e tal. Essa coisa da disciplina sempre foi uma coisa forte em mim. Então, com Uhum. isso, acho que facilitou muito nessa vida profissional que pede, no mundo corporativo, pede que você continue sempre se dedicando e de forma regrada, porque tem os processos, tem os procedimentos que você deve acompanhar e tal. E foi aí que eu fiquei, no final das contas, então, eu falei que comecei estagiária, tinha ideia de ficar 2 anos e fiquei 35 anos lá, só 35. E é E muito legal isso, porque eu acho que hoje em dia, eu acho que essa nova geração aí e tal, isso não nem não, passa na nem cabeça passa pela deles, né? cabeça. Tipo, Não. eles olham a gente e acham que é meio doido Bom, isso, né? acho Tipo, que como é que a assim como pessoa eu fica? olhei e vi lá atrás que né, não é possível, Aham, e hoje eu vejo e falo, nossa, eu fiquei todo esse tempo. E quando eu olho para trás, faz 2 anos que eu saí, e quando eu olho para trás eu falo, nossa, não parece, onde foi o tempo? Porque sempre foi muito fácil, sempre foi muito agradável. Talvez porque eu também tive a oportunidade de aprender um olhar diferente para o que era trabalhar. Então, trabalhar não era uhum, um trabalho, mas o trabalhar era eu estava fazendo o que eu gostava dentro do trabalho. Então, isso ajudou muito. E com todas as oportunidades, a dinâmica lá dentro sempre foi muito rápida, né? Então, você muda de tá. departamentos, ou se eu fiquei muito tempo dentro de um departamento, dentro de um determinado negócio, que era o negócio de agro, os líderes tinham uma frequência muito grande de transição, então a cada 3, 4 anos eles mudavam. E esse era o desafio que acontecia para que eu me reinventasse, porque quando você se reporta diretamente para um líder e um líder num cargo mais elevado, ele tem as demandas, assim como a família e tudo isso. Isso Sim. exigia que eu ficasse todo o tempo me reinventando. Esse tem esse perfil, aquele tem aquele perfil, e não dá para você dizer o que você quer, né? Você, no Uhum. máximo que você faz é passar as informações do que a empresa pede, mas não exatamente aquilo que você quer que seja, tem que ser de acordo com a demanda deles. Mas foi um tempo muito feliz, só que nesse caminho, e por isso que eu achei interessante você falar, porque hoje você faz isso de uma forma virtual e hoje a profissão de secretária está realmente meio que em extinção, é super necessário e é um cargo-chave. Eu nunca vou me esquecer de um chefe meu que ele me colocou assim, ó, eu tenho meu braço direito, meu braço esquerdo, o cara de vendas, o cara de marketing, mas você é também o meu braço, porque você fica naquela linha cinza que nem o meu braço direito nem o braço esquerdo me falam, porque você enxerga a companhia como um todo. Isso faz com que Uhum. eu tenha uma outra referência, porque os meus olhos são através deles, mas quando eu tenho a sua visão daquilo que acontece onde eu não enxergo, eu também tenho uma visão mais panorâmica. Então, para mim sempre foi um super orgulho e super feliz de ter trabalhado o tempo que eu trabalhei, com quem eu trabalhei e dentro desse ambiente maravilhoso. Mas só Isso é que muito legal. nesse meio tempo, então, eu tive filhos e Ah, sim, então, peraí. Então vamos começar tá, do vamos começo. Primeiro, começar beijo primeiro. na Juliana, que finalmente conseguiu entrar, né? Ah, que Gostei da bom, sua Juju, chegou. beijos. Tequinha, beijo. Aí, assim,
E a Cleide também que eu vim entrar. Beijo, Cleidinha. Ah, toda a turma. A turma tá aí. As minhas amigas. E aí, assim, então, aí você estava trabalhando lá na Dow, e aí você casou, e aí você se viu grávida, certo? Certo. Beleza, começou, aí você tá grávida. Me conta Aí, do bom, começo dessa experiência. então, eu era bem jovem ainda, tipo nos 22, 23 anos, e acontece que quando a Lívia nasceu, de Hum, imediato a gente não percebeu que ela poderia ter qualquer tipo de não desenvolvimento como a gente estava esperando. Mas isso foi, tá. a gente foi percebendo conforme o tempo foi passando. Acontece que, de alguma forma, quando você tem essa. Você sente, né? Porque mãe tem aquela sensibilidade muito forte. Uhum. Quando você sente que tem alguma coisa que não está de acordo com aquilo que você gostaria que fosse, Que você imaginou? que imaginou que era, né? Porque você tem uma intenção. Quando você tem um filho, você faz planos e organiza. E a gente, quando tem uns 20 e tantos anos, você fala, ok, eu controlo, eu faço, eu vou fazer isso, nasceu, eu faço aquilo, eu vou pra lá, vou pra cá. Tá tudo resolvido, porque você acha que você pode dominar o mundo, né? E Sim. não foi bem isso que aconteceu, porque as demandas que ela tinha não estavam de acordo com aquilo que eu tinha planejado. Então, por um Hum. bom tempo, sabe aquela coisa de você ir em festinha de criança e você vê o filho da sua melhor amiga que tem a mesma idade Mas você começou a sacar isso dela bebê, já. dela bebê. Mas eu Tá. levava no pediatra, tá tudo bem, o desenvolvimento tá bem, mas ele via do ponto de vista biológico, né, de Físico mesmo, desenvolvimento é. físico e não propriamente de desenvolvimento intelectual e tal. Eu fui começar a perceber isso quando ela demorou muito para andar, demorou muito para segurar o pescoço. Ela tinha uma hipotonia muscular, então ela não segurava a boca fechada, babava demais. Então, por isso ela não conseguia Hum. andar. Então, tinha várias coisas que estavam mostrando Ela que começou a tinha apresentar os sinais, sim. alguns sinais que não tava, o desenvolvimento não estava de acordo com aquilo que seria o esperado. Só que, é assim, quando eu recebi essa E aí, ó, notícia, deixa eu só contextualizar, né? Porque assim, hoje em dia, você pensar nisso é um pouco difícil. Porque a medicina evoluiu e assim, hoje eu acho que não passaria, mas nós estamos falando de 30 anos atrás, né? 33, Então, hoje ela está com 33, então. então, tipo, era diferente. Eu acho legal contextualizar, né? Porque, você falou assim, mas hoje em dia, se eu levasse no pediatra, no segundo dia, talvez ele já começasse a fazer testes e tal, né? Não foi o Exatamente. caso. A gente até chegou a fazer aqueles exames de cariótipo, DNA e tudo mais, para ver se existia alguma possibilidade de ter uma síndrome. Mas Tá. não foi identificado nada. Então, pode ter sido alguma coisa no parto. Mas também nunca eu tive essa certeza, porque nenhum médico conseguiu me dizer existe isso. E eu queria um nome para poder pegar um remédio, tomar e acabou. Mas não Claro. consegui. Eu investiguei durante um bom tempo. Só que durante esse período de investigação, eu também tinha uma negação, vamos dizer assim. Eu não queria entender que aquilo estava acontecendo, então eu também me recolhi e evitei muito sair em festas e tal, porque como eu estava falando, quando você vai em festinha, a melhor amiga sua tem ah, a mesma idade, a filha da melhor amiga, que era até a Jumara, que você conhece. Ela Aham. também tinha a filha dela na mesma idade, a Etienne. Aí a gente comparava e eu falava, nossa, então faz o seguinte, não posso sair de casa, não vou para o restaurante, não vou fazer coisas, porque tem aquele período que é difícil você entender e querer encarar a coisa assim. Foi quando eu fui num Você médico sabia que tinha neurologista, alguma coisa errada, mas você não estava querendo saber exatamente o que é, que era. mas foi quando um neurologista que chegou para mim e Uhum. falou assim, ele deu aquele chacoalhão e falou, olha, é, acontece o seguinte, você está na fase mais importante da vida dela, que é fazer com que você tem que promover o máximo de assuntos relacionados à fisioterapia, fono, a parte neurológica dela tem que ser investigada e você tem que dar recursos para que ela possa, então, apresentar desenvolvimento, porque até então eu estava me escondendo e fazia a mesma coisa com ela. Isso, Tá. ela já tinha bem uns 2 anos por aí, porque ela não andava, não falava, não conseguia se expressar. Então, tudo isso foi gerando aquela angústia que a família falava alguma coisa e eu não queria aceitar também. Mas aí, Tá. com esse chacoalhão, eu falei, ok,
E foi a partir desse momento que eu arregacei as mangas e vamos. Então, todo dia era sair do trabalho, pegar ela em casa, levar para fono, físio, ludoterapia, ecoterapia, tudo que eu podia fazer. E eu tinha que agradecer muito a empresa onde eu trabalhava, porque tinha todo o plano de saúde que eu podia ter esse recurso de fazer todas essas coisas. Então, eu não podia largar o emprego para ficar com ela para cuidar, porque eu precisava do plano. Mas eu precisava fazer. Então, foi aquela troca de informações e vamos que vamos, e vai do Uhum. jeito que E você vai tinha uma acontecendo. pessoa que cuidava dela, né? Tinha uma senhora que ficava com ela em casa e era também a salvação. Era bem aquela situação de eu preciso, fica, pelo amor. Então ela chegava, ela apontava na esquina e eu já saía correndo trabalhar porque tinha aqueles horários e tudo isso, né? E quando você depende de outras pessoas é bastante difícil. Mas enfim, aí eu sei que ela começou a apresentar. Então, quando aquele primeiro neurologista falou isso para mim, ele inclusive falou assim: eu não sei se ela vai escrever um dia, porque ela não tinha essa coordenação motora de escrita fina e tudo dizia que de repente ela não podia escrever. Aquilo caiu como uma pedra, né? Mas eu falei, Imagino. bom, se a gente tem os recursos, e graças a Deus eu tinha como fazer isso através de plano médico e de um bom emprego, então vamos lá. E Uhum. foi graças a isso que ela foi desenvolvendo e a cada ano ela ia melhorando, melhorando dentro da escola. A escola também foi difícil ter aceitação, porque não eram todas as escolas que aceitavam. E isso foi causando aquela angústia, né? Qual é a escola que vai aceitar, que vai receber? E tem que ter uma adaptação, tem que ter um professor, tem que ter algum cuidador Sim. que tenha uma atenção especial. E eu tô falando bem isso de 30 anos atrás, que não era assim, tipo, é inclusão. A escola chegava e Aham. dizia: desculpa, sua filha é especial, não vou poder aceitar, então vai para outra e tenta outra coisa. Então, né, foram momentos bem difíceis, mas a partir do momento que eu vi que ela começou a andar, começou a falar pequenos passos que foi dando, eu falei, é possível, então vamos tentar tudo que for necessário para que ela possa alcançar um desenvolvimento bom. Tá. E Mas isso, aí nisso aí nós vamos falar da parte que é desgastante, né? tá, é lógico, Que nossa. é tipo, você tem o estresse do querer ver funcionar, né? De fazer tudo para melhorar. Você tem o estresse de trabalhar, de ter que ir para lá e para cá, correndo e tal. E aí começou a dar defeito ou tirou mesmo de letra? Não, não, nossa, isso assim, quando que dá para dizer, é alegria a cada progresso, mas para conseguir Sim. isso daqui, você sofreu tudo aquilo ali, né? De angústia, de tensão, do querer. É como eu sempre digo, que entre aquilo que eu queria e aquilo que ela podia, tinha uma distância gigante entre uma coisa e Ah, outra. Então não tá, dava para simplesmente falar que foi festa, que foi só alegria. Não, foi bastante sofrimento e foi dureza, trabalho de pesado, da gente não desistir, não duvidar. uhum. E as dúvidas que surgiam tinham que ficar acomodadas de forma que, sabe, vamos superar a cada dia, Segura a onda aí. Uhum. cada pequeno progresso podia ser um bom resultado, mas para chegar nisso também tinha que ter um grande trabalho. Então, por isso que eu acho que disciplina é uma coisa que faz parte e faz toda a diferença. A gente tem que Sim. colocar na cabeça que é possível, e eu tenho muito daquele lema também, não sabia que não era possível, eu fui lá e fiz, porque para mim não tinha aquela coisa, não, ela não vai escrever. Como assim ela não vai escrever? Como assim? Para Quem mim falou para era, vocês? não, como assim? Isso não existe, não tem essa possibilidade, vai, faz. Então, com todas as outras coisas que ela também foi se desenvolvendo, chegou uma hora que ela foi evoluindo, foi desenvolvendo várias habilidades, e inclusive, de repente, chegou um momento que ela falou: eu quero trabalhar. Aí eu falei assim: Uhum. tá bom, mas como é que eu vou levar você para o trabalho e ir buscar? Se eu também tenho que ir trabalhar, como que vai funcionar isso, né? E aí foi quando eu tive que ensinar ela a pegar ônibus, por exemplo. Então, Tá. coisas operacionais, ela se vira muito bem. É por isso que hoje está empregada, num super emprego dentro do hospital sírio-libanês, que acolheu dentro de um programa de inclusão. Eles têm um Sim. tratamento todo diferenciado para um grupo E de nem foi o jovens. primeiro dela, né? Ela já Não, trabalhou não. antes. Trabalhou em loja, trabalhou em É, eu me lembro supermercado. de empacotando, então ela ia de É, uniformezinho, bonitinha lá na sonda clínica. supermercado, tinha que ir com o É, uniforme, tinha que ficava lá embalando, devolver. Sabe aquela coisa que você pega o sabonete e não quer deixar no caixa? Então ela tinha essa tarefa de pegar o sabonete do caixa e levar até o lugar ali.
ou se não, fazer aquele pacote para as pessoas não entrarem com sacola aberta dentro do supermercado. E ela odiava fazer isso, É, né? Porque ficava muito tempo em pé. Então, a gente teve muitas aventuras, e aventuras engraçadas também, entre Porque assim, ela tem porque mas ela é limitações, muito divertida. A Lívia é muito divertida. ela é sem filtro, né? Então isso torna. Mas é muito legal. Mas ela é muito legal, assim. Então ela não é, mas ela é um sem filtro que ela não é agressiva. Todo mundo Não, curte, é uma coisa legal, assim. Você sabe que vai vir uma patada. nossa. Se você levantar a bola, ela corta, né? Tem uma situação bem engraçada, que lá no Círio, trabalhando lá, ela tinha uma tarefa que ela tinha, era na central de laudas. Então, eles imprimiam os resultados dos exames e ela tinha que dobrar e colocar no envelope. Já tudo com etiquetado, era só conferir e colocar. Mas só que ela tinha que esperar uma amiga dela que chegava antes para imprimir, para ir, então, ela colocar essas coisas dentro do envelope. Sim. Acontece que essa moça chegava todo dia atrasada. E a Lívia também é que nem eu, é disciplinada. Se é 8 horas, tem que estar 8 horas. Ela chegava 20 para as 8 lá e já ali ficava. E aí acontece que essa moça chegava todo dia atrasada e ela brigava com essa moça. Mas de novo, você chegou atrasada, eu tô aqui parada. Aí ela dormia, né? Porque até a moça chegar às 9 horas, já tinha passado uma hora, dava sonolência, ela toma remédios fortes, tudo isso. Sim, Aí sim. teve um dia que uma supervisora dela me ligou e falou assim: então, Lígia, eu acho que você vai ter que vir aqui. Eu falei: o que aconteceu? A sua filha fez aquilo que todo mundo gostaria de fazer. Ela brigou com a moça porque chegava atrasada, que eu estava empatando o trabalho dela, que ela não conseguia trabalhar porque a outra chegava atrasada e impedia que ela fizesse o trabalho dela. Então ela pegou a bolsa dela e falou assim: eu não aguento mais esperar você e os seus atrasos. Pegou a bolsa e foi embora. Ela é ótima. Então, é isso, acontece essas coisas, É ou se não isso. chegar no banco e falar, então, acabou meu dinheiro, eu preciso de um cartão. E o cara do banco vai, então, tem de tudo. Eu já tenho muitas histórias divertidas para contar, mas que a gente vai Agora, aprendendo, lógico. você nunca teve um diagnóstico fechado, assim, o que Não, exatamente a Lívia foi diagnosticada? Não tem esse não diagnóstico tem, fechado. não tem, não tem, não Tá. tem esse nome. Então, é tudo na tentativa e erro. E a gente vai tentando por um lado, por outro, mas graças a Deus ela se desenvolveu, ela tem uma autonomia que permite, por exemplo, que ela pegue um ônibus e vá fazer uns programas, que ela tem bastante Sim. dificuldade com dinheiro, então a gente também faz trabalho de terapia para que ela possa aprender um pouco manusear com isso, ela sai com grupos terapêuticos que ajudam também em como se comportar, porque justamente para Legal. evitar esse tipo de coisa, não é só uma coisa de habilidade física, Até mas para também não ser tem. enganada também, né? E dela Também. ter Esse é o grande noção de medo, né? todo. Esse é o grande medo. E eu Sim, acho que o sim. foco de tudo isso, assim, desde quando eu comecei a encarar a situação que precisa ser feita, é pensar justamente nisso. Eu não vou conseguir. Quer dizer, a sequência lógica é que eu vá antes que ela, certo? E se ela estiver aqui enquanto eu já estiver indo embora, o que vai acontecer com ela? Ela tem que ter uma Uhum. autonomia. Então, é preciso que ela aprenda a se virar. Então, todas as coisas que a gente providenciou de recurso para ela, para que ela pudesse aprender e se desenvolver, vão ser úteis para o resto da vida. Lógico, sem dúvida, o Lucas, que é o irmão, provavelmente vai ser o mentor dela, vai ser o coach, aquele que vai ter que Claro. administrar de algum jeito. Mas se tiver que deixar elas, no futuro, o que acontecer, ela vai poder se virar, porque ela sabe escrever, Sim. sabe ler, sabe fazer as coisas. É questão de ensinar, porque é como eu falei, ela é muito operacional, ela precisa saber passo a passo como fazer. Um ônibus é aquele número, daquela cor, nesse ponto na frente dessa Uhum. loja. Aí ela consegue fazer. O trabalho que ela faz no Círio também tem muito disso, porque são coisas bem operacionais, é silcar tecidos ou etiquetar acrílicos, então são coisas que esse grupo pode fazer e que no final das contas alguém precisa que seja feito. Sim. Então, E você para junta eles ser duas coisas. significativo, É ser produtivo, maravilhoso. né? Sim. Trabalhar é realmente uma terapia, porque significa o Sim. horário de ir, o convívio com outras pessoas, outros que são da mesma tribo, que têm as mesmas dificuldades, como são administrados, lidar com essa coisa do dinheiro. Então, é maravilhoso. Infelizmente, a gente está nessa pandemia que agora ela está afastada desde março também, e não tem previsão para Claro. volta por enquanto, né? Talvez mais alguns meses. Mas também tem sido uma oportunidade super interessante, porque o que aconteceu com a gente estando junto tanto tempo agora, já significa que a gente teve que conviver muito mais, o que não acontecia até então, porque eu trabalhando a vida inteira. Aí eu começo a ficar em casa e trabalhando só com yoga, mas ela indo trabalhar, a gente não tinha esse contato.
E aí, Sim. acredite se E aí quiser, eu quero, né? aí agora eu quero a história assim, como é que a yoga entrou aí nessa conversa? Por que que a yoga entrou? Tá. Então, assim, quando eu era menina, eu costumava ir com minha mãe no final de tarde, quando ela voltava do trabalho, me levava para esse lugar, esse estúdio onde ela fazia yoga. Mas eu tô dizendo que eu Hum, tinha, sei lá, uns 7, 8 anos por aí. Eu era muito tá. pequena. Eu lembro que a professora até me usava como modelo para dizer assim, ah, perna aqui, perna atrás, perna... porque você é flexível, né? Ponta cabeça. Acho que foi a única vez que eu fiz aquela postura de Shirshasana, de plantar a bananeira, porque depois disso acho que nunca mais eu consegui fazer. Ué, você é uma pessoa vitoriosa, porque eu não fiz quando criança e nunca mais. Mas aí o que aconteceu foi que com o passar do tempo, lógico, isso a gente parou, e aí eu fui tendo a minha vida, e nessa fase de maternidade, logo no início, não foi possível também pensar em academia, ter o meu tempo, não, porque o tempo era totalmente dedicado para ela. Foi Sim. depois de alguns anos, quando talvez ela tivesse lá os seus 8, 10 anos por aí, que as coisas já estavam mais engrenadas dentro de uma rotina melhor, foi que eu Uhum. retomei. E muito, de uma forma muito engraçada, porque esse meu professor Marcos Rojo, que eu sempre falo dele, que a gente trabalhou junto muito tempo e tal, eu fui Sim. conhecer justamente na empresa onde eu trabalhava. Dentro do elevador, um dia ele olha para mim e fala, você é indiana? Eu falei, então, eu nasci no Brasil, mas meus pais são indianos. Ele falou, eu levo grupos para a Índia, trabalho com yoga e tudo mais. E eu falei, da onde? Ele falou, eu vou dar aula aqui na academia, que tinha recém-aberto dentro do prédio. E ele Aham. dava aulas de alongamento, uma vez por semana lá. E ele falou, por que você não vem fazer uma aula comigo aqui e tudo mais? Eu falei, mas você dá yoga e dá alongamento? É que dentro da empresa, nesse mundo corporativo, eu tô falando de 25 anos atrás também. Não Uhum. dá para você falar que vai dar yoga dentro da empresa, porque o mundo corporativo pensa que isso é um pouco esotérico demais. Então vamos tratar como alongamento. E no final, numa segunda-feira de manhã, às 7 horas da manhã, antes do expediente começar, tinha eu e mais uma amiga. Só nós duas, sempre tava sempre lá aquelas duas. E aí ele começava a dar os exercícios de yoga mesmo, lógico. E a partir daí a gente começou a Legal. conversar. E aí eu comecei a frequentar o estúdio dele, fazia. Chegou uma hora que, sabe quando o mundo corporativo começa, os negócios estão bons, ei, os negócios estão lá embaixo, nós não vão ser vendidos, vai ser vendido, o nosso negócio vai ser vendido, a gente vai. E aí aquilo começou a me despertar, eu falei assim, nossa, eu tô com 35, com 30 anos, 40. É, se eu perder o emprego, né? O que eu vou fazer da vida, sabe? Tipo, eu tô velha, o que vai acontecer? Eu falei, não, preciso ter um plano B. E eu gostava tanto de fazer yoga, eu falei assim, vou pensar de repente seguir por esse caminho de yoga. E conversando com ele, ele tinha um curso de graduação e pós-graduação em yoga na FMU. E fiz o curso com ele. A partir daí, eu comecei a internalizar isso de uma forma assim, para todos os aspectos, porque foi com esse curso que eu entendi que yoga não eram só as posturas. Eu fazia a Uhum. prática com ele e eu sentia muito bem um bem-estar físico, de corpo, de alongamento, de me sentir bem. Mas quando Tá. eu entendi que tinha toda uma filosofia por trás disso, que era muito mais rica em termos de é a base para que você faça os exercícios. Então Uhum. aí foi aí que aquilo me pegou e eu falei, nossa, é isso, porque é uma filosofia de vida, muito mais do que simplesmente seguir conceitos ou só pensar em posturas ou alongamento para sentir bem-estar no corpo, porque Uhum. e essa filosofia, tudo isso que vem por trás, a gente chama de yamas e niyamas. São como se fossem, assim, preceitos que ditam as regras para que você seja uma pessoa melhor para você mesmo e para que o mundo, para você encarar o mundo de uma forma melhor, para que o mundo também não seja um problema para você. É como se fosse assim, os 10 mandamentos, mas só que de uma forma um pouco diferente. Por exemplo, a gente fala sempre do o primeiro que é mais conhecido, que chama ahimsa, que é a não violência. É não ter violência, Uhum. na verdade. E quando a gente fala de não violência, não é aquela violência de você bater em alguém ou sei lá, Que essa nem se cogita, né? nem se cogita, é. Mas é uma violência, então começa com você mesmo. Você vai fazer um exercício simples de, sei lá, levar a cabeça lá para trás, para alongar essa parte anterior do pescoço. Mas você não vai querer levar a cabeça lá para trás mais do que o seu limite. Então você respeita o seu limite elevando a cabeça, tentando sentir que está alongando, parando naquele ponto que você sente, ó, começou a doer, para. E aí, quem sabe, você ficando na permanência, você consegue estender um pouquinho mais.
Então, esse tipo de Tá. situação, você faz em cada pedacinho, em cada asana, que são as posturas que você faz dentro da prática de yoga, mas você vai praticando esses pequenos preceitos. Então, tem a não violência, tem a disciplina, tem a pureza, tem o não exagero, tem o contentamento. Então, são vários, e cada um deles é um mais rico do que o outro em termos de conteúdo que você possa explorar, mas só que a gente Sim. traz isso para a prática naquele primeiro momento, para você sentir aquele conforto, porque a principal slogan, vamos dizer assim, do yoga é conforto e estabilidade, né? Você tem que se sentir bem, tem que se sentir confortável. A partir do momento que você se sente confortável, que você está relaxado, se sente estável, você começa a enxergar as coisas de uma forma diferente. E talvez esteja aí a associação no desenvolvimento de conviver com pessoas. E quando Legal. eu falei muito sobre a Lívia, mas vamos dizer assim que quando nasceu o Lucas, meu filho, eu percebi que eu Uhum. tinha o mesmo problema. Eu tinha a mesma preocupação. Porque, na verdade, quando você tem um filho, você pensa, bom, o que vai ser? Como vai ser? Como vai desenvolver? E aí, tudo bem, o Lucas veio e encheu a gente de alegria, estava tudo certo, mas eu também tinha preocupação, não. Vou colocar nos esportes, precisa fazer muito esporte, porque quem vai para o esportes não vai para as drogas, sabe assim? Você sempre tem aquela neurona na cabeça, você cria monstros, e é muito fácil a gente se Sim. ligar nesses monstros e esquecer a parte boa da coisa. Mas assim, vamos ver só o lado bom, olha, que tá tudo fácil, vamos tentar ficar mais fácil, né? Então, e isso, assim, eu falei de filhos, mas é convívio com pessoas, né? Pode ser seu Sim, chefe, pode. mas isso ajudou na relação com eles, até com o Lucas também, assim, você relaxou um pouco mais, você fez o, ok, e nessa expectativa da Lívia, dela melhorar, das conquistas e tal, deu para organizar esse tempo dentro de você? Deu, porque na verdade eu entendi que cada um tem o seu tempo e cada um tem o seu jeito. E acho que esse olhar, que é o olhar de entender o outro com respeito e dentro das possibilidades de cada um, a outra pessoa nunca vai ser aquilo que você quer, porque quando você começa a querer, esse desejo atrapalha toda a história. Porque o seu vizinho faz barulho, ok, mas ele tem uma necessidade de fazer esse barulho, tá? Ele pode ser incômodo, ele tem as regras e tal, mas você pode tentar pensar que se ele está fazendo aquele barulho é porque ele pode precisar naquele momento, porque amanhã pode ser que seja eu que vá precisar fazer o tal do barulho. E quando eu falo de barulho, eu falo de ruídos, de conversas, de falta de comunicação, de formas de agir, de ser estourado, de ser mimimi. Então, eu acho que quanto mais a gente conseguir observar o outro de uma forma com respeito, como se fosse você mesmo, que se a gente partir do princípio que a gente, na verdade, é um só, né? Porque aquilo que eu estou passando hoje para você, pode ser que uma palavra disso fique para você, eu já estou fazendo parte de você e vice-versa. Assim como as pessoas que Uhum. estão aqui, assim como as pessoas com quem a gente convive no dia a dia, sempre tem um pedacinho da gente no outro. E se a gente quer deixar no outro uma sementinha que seja o melhor de você, então você tem que também tentar fazer o seu melhor. Mas eu acho que toda a diferença fica nesse ponto onde você começa a olhar as coisas com um pouquinho de afastamento. Não de, aconteceu uma coisa muito desagradável e você já vai querer brigar, você já vai querer tomar uma atitude que possa ser estressante quando você ainda nem ouviu os motivos, os porquês. Então, aquele um Uhum. segundo de instante que você para, observa e tenta ver o macro antes de ir direto num ponto e se expor, ou às vezes se indispor com as pessoas, eu acho que faz toda a diferença. Lógico, não é mágico, né? E é Não. treino. É treino e é condicionamento, então tudo exige bastante paciência, tolerância. Especificamente na criação de um filho, eu acho que é muito isso. Você tem expectativas, E aí mas acontece perguntaram que aqui é. como é que Aí eu não tô foi a nem sua vendo, relação. porque para eu É, ler, não, eu porque tenho que pôr o passou por óculos. aqui. Então eu tô olhando. Então, passou por aqui uma pergunta assim: como é que foi, como é que está sendo essa relação com a Lívia durante a pandemia? Como é que está Então, a dinâmica? olha, se eu te contar, eu contei isso para muitas pessoas, eu falei assim, meu, alguém não vai sobreviver aqui ao fim da pandemia, e não é por causa do Covid. Vai ser uma ou outra, porque eu tinha certeza que ia ser muito, muito estressante. Estressante. Muito. E sabe o que aconteceu? Foi ótimo, foi muito legal.
Porque com isso a gente aprendeu a respeitar um limite da outra. Lógico, ela invade bastante. Mas acontece que, por exemplo, as aulas de yoga que eu dava fora, eu estou fazendo de casa, pelo Zoom. Tudo Tá. dentro de casa. E ela, toda. Aí eu enchi ela também de atividades, lógico. Então vamos ler livro, odeio ler livro. Falei, não, vai ler um capítulo por vez, vai fazer um resumo, depois ler Eu para adoro mim, ela, assim porque vai. ela fala, eu odeio ler livro. Nossa, é. Mas ela leu, e aí eu comprei o segundo, e aí eu fazia yoga toda hora. Eu falei, vai, Lívia, vamos fazer yoga. Ela começou a fazer junto comigo. Ah, que massa! É verdade, tudo que eu tinha tentado antes não foi possível, e de repente agora acho que nesse silêncio e nesse baixar a bola de atividades, de coisas externas, Que a gente realmente legal! voltou mais para o interior, né? E aí ela começou a fazer esse tipo de coisa, ou se não, até inglês, a minha mãe incentivou ela muito para começar a fazer inglês. Eu falei, imagina, ela não vai fazer. Bom, ela tem as aulas também pelo Zoom, tem lição de Que casa legal! pelo Google Meet, ela faz e baixa, e faz, entendeu? E tá Que funcionando, lógico. legal! Ela tem bastante toque Dentro do tempo dela, da dentro do história tempo dela. dela. E ela tem um lance de toque que é muito assim, sabe, trancar a chave antes de dormir e não deixar Uhum. nenhuma louça na pia. Então, até que não tá Nossa, sendo que ruim, toque porque maravilhoso esse, gente! Você para de explorar a Lívia. Que eu falo, delícia esse toque! eu sempre brincava isso quando o Lucas morava aqui. Eu falava assim, Lucas, como você é folgado? Você deixa o copo aqui e ela leva até você. Ah, não dá tempo, porque eu bebo a água, quando eu ponho em cima do móvel já sumiu. Ele já tá guardado já dentro do armário. Já foi lavado e Que guardado. delícia! Que É uma, maravilha! mas é muito interessante isso, porque é uma relação que E eu e não ela esperava. consegue respeitar, por exemplo, o seu horário de aula, quando você fala assim, agora eu vou lá fazer a aula tal, não pode entrar, não interromper, Ela ela respeita, segura a onda? mas muitas vezes ela bate na porta e fala assim: posso usar o banheiro? Quer dizer, o banheiro não é dentro do quarto, mas é tipo, ela sabe que vai fazer barulho, então ela fala ai, ela quer, É, ela, então, adoro. existe uma, e é muito difícil, né? Porque nesse mundo onde tá todo mundo em casa e precisando de silêncio e fazendo vídeos e gravações e tal, é muito difícil pensar que não dá para você, quem tá lá do outro lado, não entender esse lado, né? De que você teve um É, cachorro latindo ou filho interferindo, porque isso vai acontecer mesmo. Mas essa nossa relação ficou boa. E tem dias, lógico, que fica bem ruim. Mas não é assim. E não é assim com seu marido, ou com a sua mãe, ou com o seu outro com filho, todo mundo, com todo lógico. mundo, porque a É. convivência diária e intensa com as pessoas vai fazer com que a gente descubra coisas, né? Mas a descoberta boa foi que tá tranquila, a gente tá numa fase boa e ela tá aprendendo bastante. Então, por exemplo, essa coisa da aula de inglês, eu achava que era uma furada. E eu meio que não, eu relutei até com minha mãe, eu falei, não, você quer gastar dinheiro? Porque ela falou, deixa que eu pago o curso e tal. Aí Tá. ela tá interessada, então, ok, vamos fazer isso. Aí eu tô ajudando, imprimo as coisas para ela, vou lendo, vou traduzindo, vou tentando fazer. Então, Estou rindo aqui porque o marido escreveu que com o marido não, que não tem estresse com o marido na vida. não, a gente imagina que não, claro, isso nunca Aham, acontece. não, não tem, não, não tem não. É todo mundo no nirvana. É que nem que a gente estava comentando, né? O fato de você fazer yoga e a pessoa fala assim, mas você fica nervosa? Não, querido. Quase nada. Não, eu até gravei um vídeo esses dias aqui falando isso, justamente, porque quer me deixar louca é quando alguém chega e fala assim, nossa, mas você não é da yoga? O que aconteceu que tá nervosa desse jeito? Aí, nossa, meus cabelos sobem, eu tenho vontade. Porque o que tem a ver, né? Eu faço yoga, ok, mas é uma tentativa de controle o tempo todo, né? Controlar as emoções, Lógico. controlar os sentimentos, controlar os impulsos, principalmente. E acho que isso ajuda pra caramba. Quanto mais você tenta se controlar, se disciplinar, maior a chance de você se relacionar melhor com as pessoas que estão à Com sua volta, né? certeza. E por E falar nisso, aí eu queria que você falasse um pouquinho, porque a gente inclusive colocou o nome desse nosso vídeo, que é Prática da Yoga e Maternidade de Especiais, que é o nome do curso que você vai fazer, não é isso? na verdade, assim, eu estou Hum, estruturando um curso que tá.
como um incentivo, entendeu? Isso que eu tô falando aqui, eu acho que se tiver uma mãe que tiver na mesma situação que eu, que já passou por isso, e eu tenho várias amigas que participam desses grupos justamente por conta dos jovens, e a gente troca figurinha, e é muito disso. Todo mundo tem as suas dificuldades, todo mundo tem os seus medos, as ansiedades. E aí, quando eu falo que yoga resolveu muito esse lado de ansiedade, de expectativas, de querer que ela fosse diferente, de querer que as coisas se resolvessem de tal jeito e não fosse de outro, acho que pode ser revertido Uhum. tanto para qualquer situação, né? Independente até de filhos especiais ou não. Mas eu acho que é muito interessante dividir essa experiência e me alegra muito poder compartilhar aquilo que de repente fez bem para mim e me ajudou nesses momentos de expectativas, de ansiedades, de frustrações Sim. e também de alegrias. E compartilhar é sempre legal, porque quando você compartilha, você sente que o outro também devolve a mesma coisa, né? A Pedra que está Uhum. aqui, ela é sempre a minha também querida. E a gente conversa muito sobre isso. A gente se fala pouco, mas quando se fala, parece que a gente se viu antes de ontem, tem tanto assunto, e vai falando, porque a gente passa pelas mesmas dificuldades. E aquele anseio que é uma coisa própria, que nas nossas conversas, quando a gente vai para o barzinho tomar uma, a gente não conversa sobre isso, mas são coisas que Lógico. quem vivencia sabe da importância dessas frustrações, quando a gente pode dividir com outra pessoa, faz muita diferença. Então, É a meio que tipo, ideia. você me entende, né? A gente faz parte. Eu não tô Exatamente. sozinha nessa Nessa história. história. Então, quando eu falo em estruturar alguma coisa onde eu posso oferecer para pessoas que dividem essas mesmas ansiedades e expectativas, é uma forma de tentar levar mais longe essa ideia A e pedra dizer que, linda aí, ó. assim, ah, é levar mais longe isso que é uma informação para mim que funcionou muito bem, porque yoga fez diferença para mim, pelos conceitos, pela filosofia, pela forma como eu me relacionei com o mundo e tenho feito isso até agora, eu acho que fica leve, fica mais fácil. E quando você tenta passar isso para outras pessoas e tenta ajudar outras pessoas nesse sentido, nossa, é muito legal. Um conselho que você possa ajudar uma outra pessoa e vai fazer diferença na vida da outra pessoa, eu acho que é Uhum. esse o ponto, entendeu? Da mesma forma que nesse meu mundo corporativo eu pude ajudar tantas pessoas e que uma pequena intervenção já fazia uma grande diferença na vida de alguém, Sim. eu acho que nesse mundo, sendo mãe, tentando ajudar outras pessoas, tentando levar essa palavra para pessoas que possam precisar e que às vezes nem sabem que estão precisando, mas que ouviu alguma coisa e sente que encaixou, já vai fazer toda a diferença do mundo. Então, E eu essa é a acho que tem ideia. muito essa coisa assim do que você contou do começo, da negação, né? Do querer deixar trancadinho dentro de casa para não comparar com o filho da amiga. Aham, Porque essa é uma fase difícil, né? Onde você vai muito. assumir para todo mundo, para a sociedade, que tem uma criança especial aqui que precisa de cuidados especiais, né? Exato, porque eu acho que é um momento muito difícil na vida das pessoas, justamente porque a gente tem aquela querência, né? Uhum. Você visualiza, você imagina, você tem um sonho, você vai e faz. E aí vamos transportar isso para que não seja só de filhos especiais, mas para qualquer desejo que você tenha na vida. Eu quero tal coisa. Se você consegue imediatamente, boa. Se você não consegue, você fica frustrado e parece que seu único pensamento passa a ser: eu quero aquilo, eu quero aquilo, eu quero aquilo. Uhum. Mas quando você trabalha a sensação, peraí, eu vou levando na toada que tá, deixa eu levando na boa, uma hora vai dar certo, uma hora vai acontecer. E se Sim, não acontecer do jeito que eu tinha expectativa, pelo menos eu tentei o máximo que eu pude de dar recursos ou fazer aquilo que era possível para poder tentar chegar mais perto daquilo. Mas quando você põe o nível muito lá em cima, muito alto, tem essa frustração. Então, acho que contentamento é um tema desses que a gente trabalha bastante. E aí, quando você tem essa base de expectativas muito grandes, quando você tem o realizado em cima dessa base, se o realizado for menor do que a expectativa, você sempre vai estar naquele déficit de, tá faltando, né? Tá faltando, tá faltando. sim. Então, tem que ter um nível de expectativas tão grande quanto aquilo que você possa realizar. E quando você se permite a ter esse conceito na cabeça, faz toda a diferença, porque o seu bem-estar vem naturalmente. Aí você relaxa os ombros, relaxa a cabeça, relaxa o corpo. Então, é muito difícil você pensar que
como os exercícios de yoga, as posturas, os asanas vão influenciar na mente, mas tem tudo a ver, porque a gente trabalha muito isso. Deitar no chão, por exemplo, ficar naquela postura de Shavasana, que é ficar deitado no chão puramente, Sim, sem fazer nada. Você relaxou os braços, relaxou os ombros, mas quantas vezes eu não estou dando aula para os meus alunos e eu falo, então, observa se seu pescoço não está contraído. E a pessoa faz isso aqui. Quer dizer, ela está deitada no chão sem precisar fazer nada, mas ela está deitada assim, ela nem percebe que está contraída. Então, sim. relaxa. E a gente trabalha isso, por exemplo, com o conceito de entrega. Por exemplo, libera, relaxa. Você não precisa fazer nada, só observa. Você pode entregar, você não tem que estar no comando de tudo o tempo todo. O tempo todo, Permita-se, sim. permita-se liberar, permita-se deixar acontecer, permita que outro faça. Então, esse controle que a gente é muito condicionado isso também por todas as atividades que a gente faz no dia a dia, a querer ter o controle, querer fazer, querer fazer, querer fazer. E às vezes simplesmente deixar fluir, deixar rolar, é, é tão prazeroso quanto você ter o controle e fazer as coisas do seu jeito. O apego, que é o aparigraha, que é também um outro tema desses preceitos, outro dia eu até comentei com uma amiga, ela tá até aqui. Ela falou, não, você não tá falando isso. Eu falei, porque quando os filhos nascem, geralmente você tem a tendência de super proteger. Sim, E com esse pensamento que eu tive com a Lívia sobre deixa rolar e eu preciso fazer com que ela cresça para o mundo. Porque é para o mundo, não é para mim, na verdade. Filhos são para o mundo, né? lógico. Só que muita gente não pensa assim, pelo contrário, acha que tem que ficar protegendo e saber cada detalhe, como conduzir, querer interferir. E os filhos não querem isso, né? Os filhos querem, eles precisam ter a sua orientação, precisam ter o seu apoio, você vai conduzindo, mas não necessariamente você pode protegê-los a ponto de que eles não consigam respirar sem a sua presença. E eu sempre fui muito assim, e foi assim com a Lívia, mais até do que com o Lucas. O Lucas foi na onda. Tá. Filhos são para o mundo. Então, quando eu falo de desapego, não é que eu não os ame, pelo contrário, são tudo para mim, são minha vida. Passei a minha vida produzindo Até para em poder, função disso, em né? função deles, produzir para poder providenciar para eles todas as necessidades que eles tinham e até o que eu não podia, mas assim, tudo Sim. dentro do seu tempo. Só que assim, eu tenho muita convicção que do jeito que eu fiz, eu não sofro hoje, por exemplo, o Lucas casou, mudou de casa, eu não sofri, para mim faz parte da vida. E é uma alegria poder Tá. conviver com ele, com a família dele e agora com a minha neta, claro. E quando eu penso, a minha neta, minha neta, minha neta, a minha neta não é minha, ela é do mundo também, entendeu? E por mais que eles sejam os orientadores, ok, eu quero estar perto, quero abraçar, beijar, uma Curtir, fofa, claro, lógico. mas não tenho esse sentimento de posse. Então, esse apego com coisas e pessoas, eu acho que isso também é um mal que a gente pode trabalhar um pouco melhor nessa tentativa de relaxa, eu não preciso ficar o tempo contraído, eu não preciso segurar as coisas, eu não preciso segurar internamente. Quanto mais verdadeiro eu Uhum. conseguir ser, mais fácil vai ser para eu poder me sentir mais leve. Eu acho que a tendência é essa e é muito bom, faz parte da É vida e eu isso acho que mesmo. quanto mais a gente E, fizer, e, melhor se sente. e eu acho que uma coisa importante que você falou, né? Isso é treino, né? Não, É não treino. sai daquele lugar de, ah, não, eu não consigo, ah, comigo não é possível, eu nunca vou conseguir. Sai daí, Não, não, né? não, é verdade, é verdade. Não, Sai daí, impossível não dá para existe, imagina. treinar, dá para trabalhar Então, isso e fazer isso acontecer. Fácil? Of course que não é, né? não, não. E dentro do yoga, a gente tem justamente essa prática. Quando a pessoa fala, não vou conseguir fazer yoga porque tem que ficar quieto e eu não sei ficar quieto. Então, mas vamos entender que você faz yoga, que é justamente para poder tranquilizar o seu pensamento, para você não ser tão agitado, para você ser uma pessoa mais, pelo menos conseguir respirar. Quantas pessoas não conseguem respirar? Você fala, inspira profundamente, a pessoa respira pelo abdômen, não pela caixa torácica, sabe? E não consegue fazer Sim. respiração curta desse jeito. E acha que inspirou. Não. Tenta absorver, tenta sentir tudo que o ar pode te trazer quando você se enche de ar e quando você solta o ar muito devagar. Eu falava sempre isso também lá no mundo corporativo, para as pessoas que iam entrar em apresentação pela primeira vez. As pessoas falam, ah, é a primeira vez e vai ter tudo diretoria com você. Então, inspire em 4, expire em 8. Esse era meu mantra para todo mundo.
E uma menina, depois de muito tempo, uma vez eu dei esse conselho e depois de alguns anos, ela falou assim, Lídia, eu tô falando pro meu time agora, porque então ela já não era mais uma estagiária, era uma líder, tinha um time, eles estão entrando em reunião Tá. agora, vão apresentar lá para a diretoria, e eu falei para eles, inspire em 4 e expire em 8. E vou te falar que eu fiz isso antes de começar aqui, porque foi a minha primeira live, eu não sabia como é que ia ser, eu parei um minutinho antes de você É... começar. E aí, não dá tudo certo no final, Nossa, tudo gente? tranquilo. Dá tudo É que você certo. é muito E tranquilo aí, também. mas aí deixa eu entender uma coisa, ó. A gente vai esperar que essa coisa que você está pensando em produzir, que, que seria um curso, né? A gente está falando de yoga, obviamente. E aí, mas isso vai ser tipo um grupo, né? Não vão ser só aulas. Isso tem uma ideia de gestão de um grupo que vai se apoiar. É isso, mais ou menos? Por Olha, turma, mais ou menos isso? na verdade, assim, tô fazendo meu debut com você aqui para como ser na primeira live, mas eu acho que eu tenho, acho não, tenho a ideia de começar a fazer mais desse tipo de coisa para atrair pessoas que sejam interessadas nisso. Para falar um pouco de yoga, mas como o yoga pode mudar o olhar da pessoa, principalmente da mãe que tem um filho especial, através de Tá. lives, posso até fazer gravações, mas eu tenho a ideia de repente montar uma turma, montar um grupo, montar um curso que pode ser disponibilizado, está em fase de elaboração e a gente deve fazer, eu falo a gente para dizer eu comigo, né? Eu keep. Eu comigo mesma, Eu eu comigo, e minha eu equipe keep, toda. para poder disponibilizar isso, porque eu quero que, assim, se me fez tão bem, eu quero que faça bem para todas as pessoas que possam usufruir disso também, porque acho que a gente tem mais aqui compartilhar. Legal. Então, uma forma de alcançar isso é através de um curso, colocar online, fazer alguma coisa desse jeito para. E E porque eu acho que é principalmente uma coisa. nesse momento assim de pandemia que a gente percebeu que o online funciona super bem e que o presencial é Isso. tão complicado por conta de distâncias e locomoção para os lugares, então acho que temos que aproveitar muito esse momento E é mesmo. legal a gente conseguir colocar um pouco da filosofia no meio dessa história, né? Total, Porque total. que é isso que eu acho que vai fazendo o. Porque é legal, as posturas, é que nem você fala, com as posturas eu me sinto bem, eu tenho isso, tenho aquilo. Mas se pincelar, né? Se tomar as pílulazinhas do que significa, de toda a filosofia, isso faz toda a diferença, né? Não, total. Eu acho que não dá para falar de yoga se não tiver todos esses conceitos de filosofia por trás, porque para mim não existe isso. A postura não é só postura. A gente chama de postura, que é a tradução para asana do sânscrito, né? Mas a postura, quando você Uhum. fala de postura, é a sua postura também diante das pessoas. Você não fala para o fulano, não gostei da sua postura, ou seja, não gostei da sua atitude. Então a gente está trabalhando atitudes. E aí, se eu falo em todas as aulas, quem Perfeito. faz aula comigo sabe que, de repente, em todo momento eu falo, pensa, trabalha esse desapego como o largar o corpo, mas para entender que você pode soltar, que você pode relaxar. Mas como é que você vai levar isso para sua vida? Pensa que esse desapego não precisa ser só o do corpo no chão estirado, mas é o desapego de você poder se libertar de coisas que te incomodam, né? Deixar rolar, para que Uhum. manter aquela mágoa porque uma pessoa falou tal coisa. Falou, paciência, é problema da pessoa, não seu. A partir do momento que você resolver os seus assuntos, tentando entender que você está fazendo o seu melhor, e que todas as pessoas são parte de tudo, ok, vai ficando mais leve, é tentar ser mais leve. Acho que esse é o canal. Eu tenho falar em canal, eu tenho um canal no YouTube que chama Legal. hashtag Pirei no Zen. É onde eu tenho Olha, colocado, chama hashtag Pirei no Zen. É onde eu tenho tá. colocado as minhas aulas, que eu estava Legal. providenciando até para uma clínica de fisioterapia, mas de repente eu percebi que várias pessoas se interessaram, então tá aberta. Fica lá disponível, toda semana tem uma aula nova, e aos poucos eu vou Tá. colocando alguns conceitos também desses que são os nossos preceitos, que são tão importantes para serem considerados quando se faz uma prática de yoga. E agora que eu reparei que eu nem pus o filtro, ensaiei tanto para colocar um filtro para ficar com uma cara melhor, eu coloquei, Você caramba. tá linda, tá todo mundo dizendo aqui que tá linda, não tem nada que botar filtro, coisa nenhuma, porque você tá linda do jeito que tá mesmo, Ai, obrigada, você é maravilhosa. muito gentil, obrigada. Não, é verdade. Tá todo mundo, não sou só eu que tô falando, não, tá todo mundo falando. Então vamos, ó, só aproveitar que a gente tá nos 5 minutos
E o nosso amigo Insta, ele corta a gente mesmo, tá? Sem medo nem piedade. Não, tranquila, Então, tranquila. aí e eu queria que você fizesse uma finalização, mas eu queria mandar beijo, então, pra Ideli, que entrou, pra Regina, pra Cleide, pra Juliana, a Teca, que é Teca, sua amiga, a Vera, Vera. olha só. Caramba, só tem gente linda. Aqui a minha Paty, amiga Silvia, que Diabécia, acabou de Nélia, entrar. Christian, Eva, Christian! Marcinha, Carone! Carone, você tá aqui! Andreinha, olha que bárbaro. Nossa, Andréia, não vejo faz muito tempo também, ó, coisa boa. A gente continua Ai, não que vendo legal. aqui, mas parece que fica pertinho, né? Parece que a gente vê a imagem de cada um que passa os nominhos aqui. Obrigada a todo mundo. Paulinha, obrigada. Bárbaro, terem vocês aqui, achei o máximo, Muito gostei pra legal. E eu caramba. queria que você fizesse um fechamento aqui pra gente, um pensamento final, uma mensagem que a gente vai levar. O que a Yogini diria pra gente levar para pensar? Eu diria assim, respira, em primeiro lugar. Sempre que tiver naquele momento de não saber para onde vai, toma aqueles minutinhos, 2 minutinhos, só para inspirar profundo, soltar o ar bem devagar, antes de responder, antes de pensar, antes de fazer uma crítica, um julgamento. É importante que a gente se distancie daquilo que parece ser o primeiro momento de impacto e a gente coloque um pouco de atenção em como vai falar, faz toda a diferença. Então, o yoga trata muito de, tipo, não é o quanto você faz, mas como você faz. Esse como é que permeia as melhores relações. De você com você mesmo, de você com as outras pessoas. E para quem enfrenta ou tem dificuldades de lidar com situações, com problemas, com coisas que aconteçam no meio do caminho, tenta distanciar, tem um passinho atrás e depois você toma uma ação antes de você reagir. Pensa mais em como fazer isso. Acho que esses segundinhos de respiração ajudam pra caramba. Eu aconselho assim, não desista nunca, não desanime nunca, tenha muita disciplina, determinação para fazer as coisas que você quer e respeite o seu tempo. Acho que é o mais importante disso. Às vezes a gente quer apressar muito e do jeito que está a velocidade do mundo, a gente tem a tendência a querer fazer tudo ao mesmo tempo. E yoga fala muito de estar no presente, estar onde você está. Eu estou aqui com você, é esse aqui agora que me importa, não é o que aconteceu lá atrás, nem o que vai acontecer daqui 5 minutos. É esse aqui agora. Ver cada nominho de vocês é trazer a imagem de vocês e as lembranças boas que vêm. Que seja sempre essa mensagem que você, quando pensar em alguém, lembre com carinho, com amor. E que a gente possa realmente ser leve. Acho que é isso. Lindo! Namastê, Ai, minha gente, Yogini obrigada. Leslie, meu irmão, tá predileta. aqui também, fofo. Stefano, Muito obrigada, obrigada, viu, Paula. meu amor? Ó, beijo para todo mundo, a gente adorou. E aí depois a gente vai fazer outra quando o curso já estiver todo montadinho, bonitinho, porque a gente vai falar dele aqui também. Valeu. Mari, obrigada pelo seu Beijo, meu carinho, amor. obrigada por me receber aqui. Essa oportunidade foi maravilhosa. Muito Te obrigada. Desejo amo. sucesso para você e vamos falando. Obrigada, minha linda. Beijo, gente. Beijo. Beijo. Belon, obrigada. Beijo. Muito gostoso ver vocês todas aqui. Dá um carinho aqui dentro. Obrigada.